Graça e paz, meus amados irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Manhã linda. Estamos nos aproximando do Natal, não é? Do Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos refletir um pouco hoje pela manhã exatamente sobre um dos textos que é uma profecia do nascimento de Jesus, amém, desse menino maravilhoso que veio transformar as nossas vidas, amém, em outras vidas completamente diferentes, amém, não é? Sempre que uma história, preste atenção, sempre que uma história, conto ou obra literária, Josi, começa com a expressão "era uma vez", isso é sinônimo, é símbolo de que aí vem uma ótima narrativa capaz de nos prender do início até o fim, não é assim? Quando a gente diz "era uma vez", a gente já fica assim, eita, e o que é que vem aí, né? Qual é a história que vem aí, na verdade? Uma vez é uma história fictícia. Exatamente. Nós vamos enveredar exatamente por esse terreno. Quem utilizou essa expressão pela primeira vez, Júlio? Era uma vez. Dificilmente alguém vai saber. Na verdade, foi um escritor chamado Charles Perrault. E ele usou isso num conto chamado Desejos Ridículos, que fazia parte de uma coletânea chamada Os Contos da Mamãe Gansa. Ou seja, tá ligado? Ou seja, já desde o início que está ligado a contos normalmente chamados de contos infantis. Essa fórmula mágica, chamada Era uma Vez, ela foi desenvolvida por uns irmãos chamados irmãos Grimm, na Alemanha, e depois também por um outro escritor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, tornando isso como quase um padrão para iniciar as histórias de crianças, os contos de fadas, as histórias infantis. E aí, quem popularizou isso de uma maneira extraordinária foi o senhor Walt Disney, que desde 1937 utiliza essa expressão para iniciar os desenhos animados dele. O primeiro deles foi exatamente Branca de Neve e os Sete Anões. A primeira cena abre um livro e começa com a expressão "era uma vez". Era uma vez. Daí veio Cinderela, 1950, também com a mesma abertura. A Bela Adormecida, 1959, com a mesma expressão. A Pequena Sereia, 1989, com a mesma expressão de abertura. A Bela e a Fera, 1991, também com a mesma abertura. E Frozen, 2013, também com a mesma abertura. Então, isso fixou na nossa cabeça, né? Era uma vez, se tornou parte do nosso jargão popular, por assim dizer. No entanto, essa expressão, Josi, como você lembrou, ela tem uma função literária. Ela marca um tempo indefinido, vago, um tempo que não faz parte, não pertence à história real, concreta. Ela se refere ao mundo da imaginação, o mundo da criatividade, da fantasia, que terminarão possivelmente naquela outra expressão "e viveram felizes para sempre". Não é legal? Muito legal, muito legal, muito legal mesmo essa história. Por tudo isto, eu quero começar esse sermão hoje dizendo o quê? Era uma vez. Vamos ver o que é que é. Pois é, aí vocês vão ficar logo na expectativa. Vem aí alguma coisa boa, vem aí alguma coisa legal, vem aí alguma coisa que vai fazer a gente aprender e se divertir ao mesmo tempo. E de cheio de ousadia, né? Olha só, eu quero começar dizendo assim: era uma vez um país que vivia os seus piores dias, governado por um rei fraco, sem caráter, corrupto, mentiroso, hábil em fazer alianças com outros governantes estrangeiros, aos quais enviava fortunas para ganhar apoio. Esse governante dizia crer em Deus quando lhe era conveniente, mas ele nunca obedecia a Deus. Ele nunca fazia a vontade de Deus por si só. Esse indivíduo era um indivíduo de grande influência, carregava muita gente atrás dele pela influência que tinha. Esse indivíduo
era capaz de sacrificar até aquilo que era mais importante na sua vida, contanto que os seus interesses prevalecessem, continuassem, perdurassem de alguma maneira. E principalmente os seus interesses políticos e pessoais. Esse indivíduo nunca demonstrou nenhum sinal de arrependimento. E por causa dele, um país foi lançado em densas trevas. 3 perguntas para vocês. Primeira delas, que país é esse? Segunda pergunta para vocês, que governante é esse? Quero saber. Terceira pergunta para vocês, que ano é esse? Eu sei. Quero dizer para vocês que todos vocês erraram. Todos vocês erraram. Eu não sabia. Eu não estou falando do Brasil, eu não estou falando do seu presidente, eu não estou falando de 2025. Eu estou falando de, lembre-se, quando a expressão é era uma vez, é um tempo indefinido, com personagens criados no mundo da fantasia, no mundo da imaginação. Então eu estou falando de um rei chamado, aliás, quero começar pelo país. Estou falando de um país chamado Judá. Estou falando de um governante chamado Acais. Estou falando do ano de 1735 antes de Cristo. Antes de Cristo. Era uma vez. Então nós vamos ler o texto que se encontra em Isaías, capítulo de número 8, versículos de 19 a 22, inicialmente. Isaías, profeta Isaías, capítulo 8, versículos 19 a 22, vamos dizer assim. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus em primeiro lugar? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis a angústia, eis aí a angústia, a escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Densas trevas. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler nesse instante. Deixe-me só avançar mais um versículo do capítulo 9. 2 versículos do capítulo 9. Versículo 1 e versículo 2. Nós vimos que o capítulo 8 terminou com a palavra densas trevas. Mas o capítulo 9 começa assim. Mas para a terra que estava aflita ou angustiada, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Por quê? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Amém. Amém e amém. Ore comigo nesse momento. Pai bendito, Deus de amor, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez. Agradecemos a saúde que nós temos para estar aqui nessa manhã. Amém. Agradecemos a Tua glória, o Teu amor que tem nos sustentado dia após dia. Amém. Em nossas vidas, Pai. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer com certeza absoluta. Amém. Por isso, toma a Tua palavra nesse momento. Faz dela a Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos fornece as lições que nós precisamos aprender para o nosso dia a dia. Amém. E que essa honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez seja motivo do meu agradecimento único nesse instante. No nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã nós queremos falar sobre o seguinte tema.
Das trevas à luz. Era uma vez o caos na terra. Das trevas à luz. Era uma vez o caos nas trevas. Para falar das densas trevas, ou dos sinais caóticos na terra, é preciso que a gente remonte a esse capítulo 8 do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele está dizendo assim, olha, a terra ela está imersa numa terrível escuridão. E é por isso que a promessa do capítulo 9 é de que a luz vai nascer, vai raiar, vai aparecer, dissipando essas densas trevas que nós acabamos de mencionar. Ou seja, para entendermos a escuridão do reino de Judá, é preciso que nós também observemos as ações desse líder chamado Acais. Acais, ele começou a reinar com 20 anos de idade. E ele andou, como diz, segundo Reis, capítulo 16, no ritmo, no descompasso que andava os reis de Israel naquele dia, naquela época. Veja bem, quais são os descompassos que geram essas trevas que ocupam a terra naquele espaço de tempo? Em primeiro lugar, Acais ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, ou seja, ele adorou outros deuses fora o próprio Deus de Israel. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 4. Segundo, Acais ele confiou mais nos homens do que em Deus, ou seja, ele ficou muito mais confiado nas alianças que ele podia fazer com outros reis externos para protegê-lo e guardá-lo, do que a confiança em Deus para com a sua vida. Acais, ele usou o ouro e a prata da casa do Senhor para pagar pedágio para esses reis de outras nações, para que viessem protegê-lo e ele não fosse invadido. Veja bem, tomou o dinheiro da casa do Senhor para pagar os seus conchavos políticos posteriormente. Acais, ele replicou um altar que existia em Damasco, em Jerusalém, para adorar outro Deus em Jerusalém. Acais, ele retirou a estrutura que tinha na coberta do templo, onde as pessoas se abrigavam para o culto dos sábados, deixando o templo sem essa estrutura coberta. E o pior de tudo, Acais, ele foi capaz de sacrificar um filho seu queimado vivo, para ter sucesso e defender os seus interesses. Você entende por como é que um líder ele joga um país inteiro nas trevas, na densa escuridão? Desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Ou seja, Isaías capítulo 8, versículo 22, quando termina dizendo assim, serão lançados em densas trevas, é porque essas trevas não eram poucas, não. Eram trevas como se fossem trevas esmagadoras, grossas, um estado de opressão extremo que existia naquele momento. Percebe? Esse é o preâmbulo. E quais são os sinais de que a Terra ela está envolvida em densas trevas? Quais são os sinais que a gente tem de que, na verdade, as trevas tomaram conta da nossa vida, do nosso ambiente, do nosso país, da região em que a gente vive? O próprio texto de Isaías capítulo 8, que eu li aqui, vai dizer para a gente. Olha só, quando a terra está envolta em trevas malignas como essas que eu acabei de mencionar, primeiro sinal, as pessoas começam a tentar conhecer e controlar o futuro. O que é que o texto diz aqui? Diz assim, que Acais ele consultava adivinhos, médiuns, pessoas que pudessem dizer para ele qual seria o futuro. E não é assim com a gente. Quando está tudo preto, está tudo escuro, está tudo que a gente não vê, enxerga nada, quando a gente, na verdade, não absorve nada da vida, a gente não quer que alguém dê uma luz para a gente. E muitas vezes as pessoas não vão buscar cartomante, necromante, vão buscar adivinhos, encantadores, murmuradores, enfim, médios. Por quê? Porque esse povo diz que conhece o futuro, que sabe qual é o futuro, como o futuro vai se desenrolar. Não é assim?
Segunda coisa, se estabelece aqui, na verdade, uma escuridão espiritual, quando as pessoas tentam adivinhar o futuro. Segunda coisa, as pessoas começam a utilizar sussurros e murmurações, Isaías 8:19, como forma de comunicação secreta entre elas, como se fosse assim, iniciados que soubessem as coisas. Segredo. Não é assim? O segredo. Vê bem, quando alguém tem alguma coisa que acha que é informação importante e segredo, ela chega perto de você e fala, olha, eu vou te dizer aqui baixinho, assim. Desse jeito. Então você estabelece uma comunicação que é entre você e aquela pessoa e os outros têm que ficar de fora. Ou seja, aqui existe uma escuridão relacional. Mas também o texto vai dizer que aquele estilo de vida e aquele país estava vivendo sob opressão e fome, duramente oprimidos pela falta de comida, pela falta de governança, pela opressão que era imposta sobre eles. Ou seja, existia também uma escuridão social. Não existia só uma escuridão espiritual, uma escuridão relacional, mas havia uma escuridão social também. Em quarto lugar, o texto diz que eles, nessa hora de opressão, começaram a buscar o culpado e acharam que o culpado era o rei e depois acharam que o culpado era o próprio Deus dentro dessa história toda. Ou seja, entre outras palavras, existia também uma escuridão organizacional onde ninguém assume a sua própria responsabilidade sobre as coisas, mas tenta jogar a responsabilidade em cima de outro indivíduo. Né? Isso vem desde o jardim do Éden. Ou seja, existia também uma escuridão organizacional nessa hora. As pessoas não se organizavam. E por último, o texto descreve que, ao olhar para a terra, nessa visão caótica, aquelas pessoas viam aquela terra cheia de angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Angústia, escuridão e sombra de ansiedade. Ou seja, quando a terra está envolvida num caos, em densas trevas, as pessoas se sentem angustiadas e as pessoas sentem um verdadeiro aspecto de ansiedade. Percebe que hoje em dia todo mundo vive ansioso, todo mundo vive cheio de ansiedade por todas as coisas mínimas ou máximas possíveis. É porque a Terra está vivendo essas densas trevas que eu acabo de dizer para você aqui nesse instante. Ou seja, também nós temos aqui uma escuridão psicológica que abate, que soma-se nessas densas trevas que eu estou explicando para vocês aqui nessa manhã. Entendeu? Então, quando nós somos governados por um indivíduo que é agente do maligno, quando esse agente do maligno nos leva para as densas trevas, nós experimentamos a escuridão espiritual, a escuridão relacional, a escuridão social, a escuridão organizacional e a escuridão psicológica em nossas vidas. Faz sentido isso, meus irmãos? É só fazendo esse passeio em meio a essa densa escuridão, esmagadora escuridão, que a gente vai entender a necessidade de luz que vem exatamente no capítulo 9. É preciso a gente entender as trevas, ou descrever as trevas, para entender a luz e aquilo que ela pode nos trazer. Agora, como um alerta, observando essa situação, esse cenário que eu acabei de descrever para vocês, eu quero dizer aqui que eu temo muito por um país onde o roubo escancarado não é visto por olhos abertos, que negam a realidade nua e crua. Eu temo. Eu temo por um país assim. Um país que o roubo está na cara, mas ninguém enxerga. Faz de conta que ele não existe. Eu temo por um país em que a mentira deslavada é sustentada por autoridades desavergonhadas. Cinicamente. Eu temo muito por um país onde a justiça justifica a injustiça em nome da justiça.
Vou dizer de novo. Eu temo muito por um país onde a justiça justifica a injustiça em nome da justiça. É perigoso. É complicado isso, né? Complicado, muito complicado. Quando a justiça ela se transforma em injustiça em nome da justiça. É mentira. Eu temo muito por um país no qual a cegueira emocional impede as pessoas de verem os números frios da realidade que jaz nas narrativas fantasiosas. E existe, por exemplo. E existe. Esses números estão na nossa cara, mas as pessoas fazem questão de fingir que não é comigo, que não vi, porque esses números parecem números mortos, que jazem nas narrativas que são feitas dia após dia. Eu temo muito por um país onde a idolatria por líderes os tornam sem defeito, inocentes até das próprias palavras que os incriminam a priori. Mas aqueles que são levados como manada, aqueles que são levados como boi para o matadouro, faz questão de ver nesse líder um santo, uma pessoa que não tem defeito nenhum, que é sempre inocente, seja lá de qualquer coisa que for. Eu temo muito por um país carregado para as densas trevas por um anjo do mal, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Um verdadeiro encantador de serpentes. Mas os irmãos já sabem. Esse país é Judá. O rei é Acais. E o ano é 730 anos antes de Cristo. Portanto, qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Aquele povo, pois, precisava dessa profecia de Isaías, capítulo 9. Aquele povo, pois, necessitava daquilo que é dito no capítulo 9. Aquele povo, ele precisaria de uma grande luz que iluminaria não apenas as trevas, mas principalmente os corações das pessoas daquela época ali. Por isso, o capítulo 9 começa assim: mas, porém, todavia, contudo, mas quer dizer o que mesmo, tecnicamente falando, no português, José? É uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa. Sempre no contrário. Algo Isso. Negativo, negativo, positivo. Maravilha. É bom ter... Aí positivo nesse sentido. Isso. Maravilha ter uma doutora em português perto da gente, porque qualquer dúvida a gente lança a mão aqui e tira logo a dúvida. É uma conjunção adversativa. Diante dessa escuridão, mais, para a terra que estava aflita, angustiada, no escuro, vivendo um breu espiritual, mas para esta terra não continuará a escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esta grande luz, ela dissipará as trevas. Amém. Ela libertará o povo do jugo pesado, Amém. da vara que feria e do cetro que oprimia. Isso está aí no capítulo 9 também. Ou seja, o povo seria liberto das botas sujas de lama dos campos de batalha e das roupas ensanguentadas, porque a luz voltaria a brilhar. E o texto vai nos dizer um pouco mais abaixo exatamente isso. Por que isso vai acontecer? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amém? Amém. Aleluia. E é aqui onde a gente começa a aprender como Deus é fantástico. Kibson. Sabe por quê? Verdadeiro. O momento mais denso de trevas possível naquele momento, naquele instante, provocado por Acais, qual foi? De todos os atos de Acais, qual foi o pior deles? Ter sacrificado o seu filho queimado vivo
em prol dos seus interesses. Aí sabe o que é que Deus diz? Um menino foi sacrificado, mas um menino nascerá. E esse menino vai trazer a Deus, é fantástico. Ele traz a luz a partir do pior momento de escuridão e de trevas da história do povo de Israel naquele instante. É assim como se dissesse, aonde o mal termina, Deus começa a refazer tudo aquilo que você pode crer em sua própria vida. Do mesmo jeito e da mesma forma. Porque da morte de um menino que jogou a terra nas densas trevas, nasceria um outro menino que viria trazer a luz para aquela terra finalmente. Amém. Ele será a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Um menino sacrificado joga a terra na mais densa escuridão. Um menino que nasce traz a luz de volta ao mundo e às nossas vidas. Colocando novamente tudo em ordem nessa terra. O texto de Isaías continua dizendo assim, o governo estará sobre os seus ombros. É como se o profeta Isaías dissesse assim, olha, o governo deveria estar na mão do filho de Acaz que foi sacrificado, mas como não está, eu vou ter um outro menino aqui que vai trazer esse governo sobre os seus ombros. Meu irmão, quem é que governa a sua vida? As densas trevas ou a luz de Jesus? Quem é que governa a sua vida? Jesus. Sabe o que é engraçado, interessante? É que esse menino, segundo a profecia que a gente acaba de ler aqui, ele não teria um nome específico, mas ele teria uma identidade muito clara. O texto de Isaías vai dizer o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será? Conselheiro maravilhoso. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eita, aleluia, glória. Isso não é um nome, isso é uma identidade. Quando ele diz assim, conselheiro, é porque aquele povo precisava de direção de um conselheiro, que não tinha. Quando ele diz, o povo estava perdido, precisava de conselho naquela hora. Quando ele diz Deus forte, ele está dizendo assim, vocês vão estar na mão daquele que tem força e poder para vencer todo e qualquer inimigo que vocês imaginem. Quando ele diz Pai da eternidade, ele está dizendo assim, olha, esse indivíduo é aquele que é pai, é aquele que é progenitor, é aquele que protege, é aquele que guarda. E isso é para toda a eternidade. Amém. Quando ele diz assim, príncipe da paz, é porque ele diz assim, esse temor de guerra que vocês tanto temem aqui, não haverá mais, porque esse menino será o príncipe da paz em sua vida. Ele será restaurador da paz. Ele vai governar e liderar para a paz que você precisa. Amém, amém. Enfim, para um mundo mergulhado nas trevas, Deus faz uma mulher dar a luz a um menino que se torna a luz do mundo. Porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, diz o apóstolo João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém, amém, amém. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. A mesma coisa Deus diz para Paulo. O que ele diz para uma nação, ele diz para um indivíduo também. Para Paulo, em Atos 26, versículos 17 e 18, Deus diz assim, eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para você abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Ou seja, não interessa se é um país que está em trevas, não interessa se é uma pessoa que está em trevas, interessa que para você país ou para você luz,
para você, indivíduo, existe a luz de Deus, Amém. que pode nascer a qualquer momento na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de E nós. ninguém pode. Eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. A luz de Deus, ela não caminha na velocidade da luz. Entendeu? É preciso que a gente entenda isso. A luz de Deus não caminha na velocidade da luz, mas no tempo divino. Sabe quanto tempo demorou para que aquela promessa que Deus fez através de Isaías para o povo de Judá, ela se concretizasse? 700 anos. Aí você diz assim, por 700 anos, será que eu vou ter que esperar 700 anos? Abençoe. Dê graças a Deus se você tiver que esperar 700 anos para alguma coisa, você vai viver 700 anos. Acho que nenhum de nós tem essa expectativa de vida tão grande assim. Mas o que eu quero dizer é assim, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle. No tempo dEle. Não é na velocidade da luz, mas é no tempo dEle. É na hora dEle que isso vai acontecer. E do modo dEle, da maneira dEle realizar as coisas em nossas vidas. É verdade. Segundo, é preciso que a gente entenda também que a primeira solução divina para uma terra caótica foi exatamente a existência da luz. Você lembra quando começa a Bíblia? A Bíblia começa dizendo assim, a terra era sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus o quê? Haja luz. Beleza. Eu já li essa palavra. Na Bíblia. A primeira solução para o primeiro problema da terra foi haja luz. Que maravilha, né, irmão? Maravilha. A solução para Judá da época de Acais era haja luz. E houve luz. As promessas divinas, elas não caminham na velocidade da luz, porém elas se cumprirão no tempo de Deus. Porque essa promessa de Deus, ou as promessas de Deus, elas possuem o selo do zelo do Senhor que fará as coisas acontecerem. Amém. Isaías capítulo 9, versículo 7, o último versículo dessa profecia, diz exatamente isso. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O zelo aqui significa, na verdade, o forte sentimento que Deus tem por mim, por você e por cada um de nós. Significa a paixão que Deus tem por mim, por você e por cada um de nós. Fará com que a luz brote em sua vida. A luz nasça na sua vida e dissipe todas as trevas e toda a escuridão que você pode imaginar. Eu sei que talvez a gente esteja terminando o ano dizendo assim, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu vejo. Eu vejo. Talvez a gente esteja meio assim desanimado no final de ano, que parece que o mal sempre ganha. Né? Parece que o mal está sempre levando vantagem. Parece que as trevas estão sempre evoluindo cada vez mais. E a gente começa a assim, ficar meio desanimado, meio assim, puxa vida, eu pensei que agora ia, não foi. Não se preocupe, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. Nunca jamais o governo da terra esteve sobre a mão de qualquer mal possível e imaginável. Mas o governo estará sobre os seus ombros, a liderança estará sobre os seus ombros. E ele será conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E vai trazer a luz que vai brilhar ao nosso redor. Salmo 139, versículo 12 diz o seguinte: nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para Deus não existem trevas. E onde há luz não há trevas, onde há trevas não há luz.
e vice-versa. Então, se Deus está na sua vida, se Deus é presente junto com você, não haverá trevas, porque a luz do Senhor estará com você em todo e qualquer lugar. Que Deus nos abençoe. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês no nome de Jesus. Amém e amém.